5 dicas para aumentar o valor da sua testosterona. Já adianto que nenhuma delas é com reposição com o uso de hormônio exógeno. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que todo dia tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E esse tema, testosterona, hormônio, reposição hormonal, modulação hormonal, é muito recorrente e cheio de falsos conceitos. Então, segue o vídeo para a gente aprender aqui sobre o tema, tá? Primeiro ponto, o que é a testosterona? Testosterona é o principal hormônio que vai dar as características sexuais secundárias masculinas. Então, o aumento de pelos, massa muscular, a voz grossa. A testosterona, ela tem impactos positivos na sua memória, na saúde óssea. Então, da mesma forma que o músculo ele tem uma resposta à testosterona, a massa óssea também. E aí o impacto de hipertrofia, de ganho de massa muscular, por isso que o sexo masculino tem um teto um pouco maior em relação à massa óssea do que o sexo feminino. Só que o que acontece? O principal ponto de produção de testosterona é o testículo. E a gente tem um segundo lugar ali, que são as supradrenais, que são são as glândulas que ficam próximas aos rins. Por isso que o sexo feminino, se você tem a dosagem da testo no seu sangue, também vai vir algum valor aí de testosterona no seu sangue. Só que, quando a gente compara com o sexo masculino, esses valores são discrepantes. Parênteses, se você é mulher, não tem queixa clínica, se você não tem doença, não tem nenhum motivo de você dosar sua testosterona. E se porventura você dosou sua testosterona e ela veio baixa, é porque você é mulher e porque você não tem nenhuma doença, tá certo? A gente precisa entender esse processo de causa e consequência. O que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então vamos entender esse processo aqui. A gente tem que ter muito cuidado em relação ao que a gente consome em rede social. Por exemplo, esse artigo aqui que foi publicado do New England, que fala sobre a segurança cardiovascular em terapia de reposição de testosterona. Quando foi lançado, lá em julho de 2023, alguns seguidores, principalmente lá do Instagram, me enviaram e falaram: olha, Danilo, você comenta sobre isso, mas eu recebi isso aqui de um outro profissional e veja o título. De fato, fala sobre a segurança cardiovascular na terapia de reposição de testosterona. Esse é o título. Só que quando a gente vai avaliar aqui o modelo do estudo, a população que foi avaliada tinha entre 45 e 80 anos. Então, sexo masculino de 45 a 80 anos. Eles tiveram um N, que é um número de pacientes, muito bom, mais de 5 mil pessoas. Só que todos, 100%, tinham diagnósticos de hipogonadismo, tinham diagnósticos de falência de produção do hormônio sexual masculino, que a gente chama de testosterona. E é por isso que o hormônio existe. Por quê? Quando você tem baixa testosterona, quando você tem sinais clínicos, quando você tem sintomas, queixas clínicas, você tem a indicação de fazer essa reposição porque, dentre outras coisas, a testosterona mais baixa no seu sangue aumenta o risco cardiovascular. E aí, ao final, eles avaliaram e viram que os desfechos cardiovasculares, eles não tinham um pior cenário em relação àqueles que mantinham o hipogonadismo, com, obviamente, alguns efeitos positivos, principalmente na percepção de bem-estar, de saúde, que você normalizando esse valor do hormônio, ele traz, tá certo? E puxando para um conceito que eu falei um pouquinho antes, a gente tem que entender o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que é que está acontecendo com a nossa sociedade que os homens, ao passar do tempo, estão tendo menores valores totais de testosterona no sangue? O que é que está acontecendo com os homens que, quando a gente compara os homens do século XXI, botando aqui um novo estudo, quando a gente compara os homens do século XXI com os homens do século XX, esses atuais têm cerca de 51%
a menos de concentração de espermatozoides do que os homens do século passado. E, poxa, o que está acontecendo que leva a essa queda de testosterona, consequentemente, menor concentração de espermatozoides, consequentemente, você vai ter um pior desfecho na fertilidade, dificuldades de ereção, perda da libido, queixas de cansaço, enfim, a lista de sintomas, né, é uma lista extensa, uma lista vasta. E aí, aproveitando esse breve parênteses aqui, nesses 50 anos, né, que foi o tempo que foi feita essa comparação desse segundo estudo que eu estou mostrando, essa queda na concentração de espermatozoides, ela não foi uma queda linear, não foi uma queda assim retinha, bonitinha, não. De 1973 até 2018, que foi esse período médio de 50 anos, de 73 até os anos 2000, a queda foi de 1,16% ao ano. E a partir dos anos 2000, teve um aumento de 2 vezes médio desse valor. Então, a partir dos anos 2000, menos 2,64% ao ano de concentração dos espermatozoides dos homens. E aí, isso tem uma correlação direta com esse valor de testosterona. Esse estudo, ele levantou a hipótese de 5 pontos, 5 motivos que teriam correlação. Principal deles, obesidade. A obesidade vai levar a 2 pontos que vão alterar tanto essa concentração de espermatozoide quanto essa pior concentração de testosterona. Obesidade, você tem um acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura, ele aumenta a temperatura da sua genitália. O espermatozoide, ele precisa de uma temperatura um pouco mais baixa para que ele se mantenha em boa concentração. Obviamente, quando você tem uma maior temperatura, você vai ter uma menor concentração. Além do fato que o excesso de células de gordura, né, o maior volume dessas células de gordura, pode causar alterações na concentração dessa testosterona, porque você facilita a conversão da testosterona, que é um hormônio característico do sexo masculino, em um hormônio com características do sexo feminino, que é o estrogênio. Por isso que homens com testosterona um pouco mais baixa se queixam de ginecomastia, dor na mama, queda de pelos, a voz que vai ficando um pouco mais fina. Só que isso, pessoal, a gente tem que entender 2 conceitos. Esse hipogonadismo, voltando lá para aquele primeiro, ele pode ser primário ou um hipogonadismo secundário. Quando a gente cita hipogonadismo primário, é por uma falência primária. Então, as suas glândulas que produzem os hormônios tiveram, por algum motivo, uma disfunção. Não conseguiram mais produzir a concentração de hormônios necessárias. Só que, quando a gente vai olhar em termos estatísticos, o grande ponto de causa de hipogonadismo não é a falência primária, mas sim uma falência secundária. Ou seja, é algo que causa uma pior conversão, produção desses hormônios. O problema não está na célula específica que produz o hormônio. Consequentemente, a solução não é simplesmente repor esse hormônio, mas melhorar esse meio de produção e de ação hormonal, tá certo? E para reforçar ainda mais esse conceito, a grande causa de hipogonadismo estatística é a causa secundária por uso de hormônio sem necessidade. Ou seja, aquele gelzinho de testo, aquela aplicação intramuscular ou até aquele comprimido oral que você usou por conta de associar que maior testosterona que vem de fora vai ser igual a maior libido, maior ganho de massa muscular, maior ganho de energia. Em um ponto você vai ter o benefício, só que às custas de aumentar, porventura, a chance de inibir a sua produção hormonal. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link dos artigos, né, dos estudos que eu tive como base para ter esse bate-papo aqui com vocês. E vamos agora aos 5 pontos para que a gente, de fato, otimize, aumente a nossa concentração de testosterona. Número 1, principal deles, trate obesidade. Veja só, a má relação de massa de gordura por massa muscular vai piorar essa ação, vai aumentar essa conversão do hormônio masculino em um hormônio feminino. E de maneira objetiva, como que você faz? Veja só,
reduzindo o consumo de alimentos processados, ultraprocessados. Eu venho batendo nessa tecla de maneira recorrente aqui em vídeos. A gente tem um costume, hábitos alimentares inadequados. Você tem um alimento baseado em pacote. Então, peguem essa mensagem simples. Descasquem mais e desembrulhem menos, tá bom? Segundo ponto, reduza o seu contato com produtos químicos semelhantes ao estrogênio. Então, alimentos e bebidas que são armazenadas em latas, recipientes de plásticos. Terceiro ponto, reduza o contato com os disruptores endócrinos, que são substâncias químicas que podem interferir no seu sistema endócrino. E onde é que estão essas substâncias, Danilo? Infelizmente, a gente vive em um mundo de um ar mais poluído. E aí esses poluentes têm um efeito negativo. Pesticidas, produtos plásticos, novamente, né? A gente age em uma coisa, só que ela não vai ter benefício só em um ponto. O leque de ação, as coisas elas são potencializadas. E um ponto que tem um contato interessante, né, importante desses disruptores, são aqueles papeizinhos de máquina de cartão. Então aquele grafite, aquilo quando sai, você fica no seu bolso e muito tempo contato, tem essa mais alta concentração dessas substâncias que podem atrapalhar seu sistema endócrino sim, tá certo? Quarto ponto, mais um ponto de hábitos de vida. Uso de substâncias. Álcool, cigarro, os próprios hormônios, eles podem causar lesões diretas nessas células que produzem os hormônios. Então, não adianta você querer ficar repondo o hormônio se você não está criando um meio favorável para que ele seja produzido, armazenado e que ele tenha a sua ação para aquilo que ele foi feito. Por último, e não mais importante, faça exercício físico. Pessoal, a contração muscular, massa muscular, vai aumentar naturalmente a sua concentração total de testosterona. O simples fato de você construir massa muscular facilita o processo de sinalização da produção. E se você tem uma melhor correlação da massa muscular por massa de gordura, você vai reduzir aquela conversão periférica que vai existir porventura, se isso estiver desalinhado, para que você tenha uma maior concentração do hormônio masculino. E se você chegou até aqui agora no vídeo, não esquece, deixa seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui que fica interessante esse bate-papo. Estou gostando muito da presença de cada um de vocês, tá certo? Não esquece de fazer a inscrição, que isso ajuda bastante na evolução, no crescimento do canal. Ativa o sininho que tem vídeo novo todo dia e vamos pro próximo.